Qual que é o porto mais comum que hoje tu traz importação aqui no Brasil? Então aí a evasão e a elisão, né? Explica um pouco do benefício existente em Santa Catarina. É uma das aduanas mais eficientes do mundo. Quem que faz a transação financeira desse pagamento para o exterior lá? O fornecedor cobra 30% de sinal. Canal vermelho, canal amarelo, canal verde. Então eles voltam querendo importar tudo. Olá pessoal, aqui é o Aurino. Estamos aqui em mais um episódio do Papo de Mini. Nesse episódio, a gente está continuando o assunto relacionado a importações. Estamos com o nosso convidado Jair e a gente vai continuar a nossa conversa daquele outro episódio sobre importação. Quem não assistiu o outro episódio, dá uma voltada aqui no nosso canal e pesquisa a primeira parte desse episódio sobre importações. Tenho certeza que você, empresário, vai gostar muito das dicas que a gente está tratando aqui. Uma pergunta que eu tenho, Jair, que é a parte do cash, financeira. O empresário quer começar a importar, mas ele tem lá 50 mil reais. Okay. Só que em uma análise, ele identificou que se ele trouxesse um container compartilhado com 100 mil reais, aproximadamente aí, 20 mil dólares, seria muito mais viável porque ele teria um custo muito menor. Uhum. Tem linhas de crédito para ele buscar algum recurso específico para importação ou tem que ser com capital próprio? Como que geralmente os seus clientes fazem esse tipo de operação? Porque o pagamento ele tem que ser antecipado, não é? Via de regra, sim. Principalmente no começo das negociações, né? Mas eu respondo a tua pergunta, Vamos lá. E já aproveitando o gancho, para saber se vocês cuidam de toda a parte de pagamento também. Sim, sim. Pode. Vamos lá, né? Então, como você bem falou, né? O cliente quer fazer uma compra e ali está avaliando a questão financeira dele, né? Isso. Existem, eu desconheço, tá? Pode ser que exista, mas eu desconheço alguma linha específica para importação. Tá. Existem algumas linhas, como por exemplo um FINIMP, que é o financiamento da importação, que, ok, até específica para importação, mas você tem que conseguir um limite no banco, tem que conseguir uma negociação com o banco para ele liberar aquele valor. Tá. O FINIMP, por exemplo, ele tem uma taxa de juros muito menor do que um capital de giro ou um desconto de duplicata. Então, até talvez corrigindo, existem linhas para importação. O exemplo dela é o FINIMP. Mas, de qualquer forma, você tem que passar por uma análise de crédito do banco, né? Então, é um processo cada normal empresa de vai empréstimo. ter a sua... O que quer dizer que não é algo pré-aprovado assim automático, Exato, né? Tem que se analisar, né, com a Tem que instituição financeira. Exatamente. E o cliente ele vai continuar, o importador, né, que quer começar, ele vai continuar trabalhando com o banco dele. A gente pode indicar bancos que assim têm boas condições para importadores. A gente pode fazer isso também, mas sempre vai depender da análise de crédito do cliente. Por quê? Pensa nessa importação de 100 mil reais ou 20 mil dólares que você falou, só em produto, né? Depois tem a parte de custo tributário e tal. Que daí ele vai pagar quando desembaraçar a mercadoria? Os tributos, sim, é o que eu vou falar agora. Tá, então, isso. pensa numa importação que vai custar 20 mil dólares. Como que funciona via de regra? Primeira compra. Normalmente, o fornecedor cobra 30% de sinal. Então, eu pago 30% de 20 mil dólares, 6 mil dólares. Há uma taxa aí de 6, vai dar uns 35, 36 mil reais, mais ou menos. Então, eu pago esse valor para o fornecedor produzir. Muitas vezes ele vai produzir ainda, às vezes ele não tem o produto à pronta entrega. Então, a gente dá um sinal para ele produzir. Terminou a produção, a gente paga o resto, os outros 70%. Então, os outros 65, 70 mil reais ali a gente faria o pagamento. O produto embarcou num container na China ou veio de avião dos Estados Unidos. Claro que o container demora muito mais, o avião é muito mais rápido. Mas normalmente, quando a gente começa uma negociação com o exterior, o pagamento sim é antecipado. Então, o empresário ele tem que colocar o custo financeiro, porque dinheiro parado tem custo. Sim. Né? Por mais que ele tenha a o dinheiro disponível no caixa dele, ainda assim, se ele deixar esse dinheiro aplicado, vai render. Se ele tiver que comprar mercadoria, ele não vai ter esse rendimento. Então, dinheiro parado é custo. Exato. Né? Então, se ele tem que pagar uma mercadoria para 30 dias depois de chegar o container dele no navio, ele tem que analisar o custo financeiro dessa compra. Sim. Quando chegou a importação no Brasil, aí que ele vai pagar todos os tributos, todas as despesas, pagar o frete do container, pagar ali uma armazenagem que tem que pagar para a mercadoria ser vistoriada pela Receita quando for necessário. Então, quando chega, ele paga todas as despesas.
Mas sim, o valor da compra, o valor do fornecedor, do exportador é feito antes do Ele pagamento. tem que ter essa disponibilidade, então o empreendedor ele tem que ter um capital próprio ou um capital de terceiros para poder começar a importação, porque são pagamentos antecipados. E pelo que eu entendi, em torno de 60% ele bota na frente, é isso? 30% ele bota na frente da mercadoria. Isso, da mercadoria. Os outros 70% ele paga quando embarca, Certo. quando sai lá do país de origem, e isso é só o valor da mercadoria. Isso. Aí quando chega aqui no Brasil, aí vai ter aí todo o resto do Os custo. encargos. Tá? Não, mas eu digo, o custo total da mercadoria final aqui pra mim, eu vou pagar 60% Dá mais ou menos 2/3 lá, lá sei lá, e vou pagar quando chegar só pra se questão for de um terço de organização tributação. mesmo. Estou considerando um terço de tributação, mas lembre que, como eu falei, depende da carga tributária. Isso. do produto. Sim, Mas sim, assim, sim. via de regra, pode considerar mais ou menos essa matemática aí, né? Então, sim, mercadoria 100% paga antes de sair e o resto paga quando chegar aqui no Brasil. E aí, só dando um exemplo, o FINIP, que eu dei esse exemplo, ele é uma linha de crédito que normalmente você paga em 180 dias, prorrogáveis por mais 180. Então, se você conseguiu com o teu banco uma liberação, eu diria para o micro e pequeno empresário, vão no banco e não peçam capital de giro ou desconto de duplicata. Se quer trabalhar com importação, peça crédito numa linha específica de importação, porque o custo é bem menor. Tá? Ótimo. Então, a importação pode se tornar viável ou não a depender do custo financeiro. Tá? Então, isso é bem importante essa tua pergunta. Muito bem André. colocado. Então, se quer importar, tenta uma linha de crédito, porque daí você vai pagar 6 meses depois. Tua mercadoria já chegou, tu já gerou no estoque, já recebeu. Então, é uma possibilidade bem interessante o FINIP, tá? E outras linhas também específicas, Sim. mas não tem nada pré-aprovado. Né? Tem que buscar, Depende de cada, buscar o crédito, né? Depende de cada instituição também vai ter. Claro. Né? E daí, em relação à pergunta do Ramon, quem que faz a transação financeira desse pagamento para o exterior lá? É tudo com a trade e você cobra isso do cliente? Como que é o rastro disso? Vamos lá, importante pergunta também, a gente começa a falar aí de como que funciona a importação na prática, né? Então a gente conversou ali um pouco sobre os pré-requisitos, né? Quero fazer a compra. A gente fez uma análise comercial, viu que é viável, cumpriu a parte legal, fez os cadastros necessários. Vamos lá, vamos importar. Isso. Né? Então, vamos importar, como que acontece? A gente pode até conceder crédito para cliente também, mas aí a gente tem que analisar caso a caso, assim como o banco vai analisar, a gente também analisa, tá? Mas via de regra, a importação é financiada pelo cliente. Sim. Então, chegou a importação, beleza, vamos pagar lá o sinal para o fornecedor. A gente faz um documento que a gente chama de numerário, que é um pedido, uma solicitação de valor para o cliente manda o dinheiro para a gente faz o pagamento do câmbio, que a gente chama, faz o fechamento de câmbio. Ele, dependendo do tipo de operação, ele pode fazer por lá, dependendo do tipo de operação, tem que ser por aqui, tem que ser pelo importador. Tá? Se for uma importação própria, se ele quiser fazer a importação só no nome dele e contratar só o despacho, que aí é um pouco mais restrito, a gente cuida só da parte da liberação aqui no Brasil, é possível também. Mas, normalmente, o que a gente sugere, porque é mais interessante para o cliente, é fazer uma importação via trading. Então, segue nesse modelo de numerário. Vou falar para o meu cliente, precisamos pagar 30% do câmbio. Ele manda para mim, eu faço o fechamento do câmbio, mando para ele o contrato que eu comprei esse câmbio do banco, porque eu não posso pegar e mandar no cartão de crédito. Eu tenho que fazer o fechamento de câmbio formal, via banco. O banco é quem manda para o banco lá da China, por exemplo, e o meu fornecedor lá da China vai receber o dinheiro lá dele, lá do banco dele. Tá? Mas eu não posso pegar e mandar, fazer um Pix ou mandar para o direto cartão lá de pro teu crédito. fornecedor. Não, eu tenho que eu mando via banco. Entendi. Ok? Então faço o fechamento de câmbio. Mercadoria produzida, 20 dias depois está pronta, tem que agora embarcar. Eu vou falar com o meu cliente, falei aqui com o meu exportador, com o teu exportador, o nosso exportador, e a gente tem que pagar o saldo. Então, manda para mim o valor, atualizado a taxa de câmbio do dia, né? Então isso é importante falar também. Por exemplo, fiz o fechamento do câmbio hoje, o dólar está 5,60. Então vou pagar $20 mil a 5,60, beleza? Depois de 30 dias, mercadoria pronta, câmbio está 5,50 ou 5,70. A gente vai atualizar e vai comprar câmbio para poder mandar o dinheiro lá para fora a taxa do dia. Ele fica sujeito a essa variação do dólar, né? A gente tem formas de travar, é o chamado hedge, né? O hedge é uma operação de trava cambial, a gente consegue travar, então vai ficar um pouquinho mais caro aquele dólar, mas é possível. Mas o nosso papel é dar orientação para o cliente se vale a pena travar e pagar uma taxa um pouco maior ou não,
fica para o mercado, né? Não é tão costume fazer trava de câmbio, a não ser que seja uma operação longa, uma operação aí de margem muito mais apertada. Então a gente faz sem problema nenhum, é possível, mas não é tão comum, ok? Então chegou lá no momento de embarcar, a gente faz outro pagamento. Quando chegar a mercadoria aqui no Brasil, a gente faz a terceira solicitação de numerário ao cliente, ele manda o recurso para a gente paga tudo e entrega. Vamos supor que eu falei para o meu cliente, tua importação vai custar 150 mil reais. E eu fui pedindo 150 mil reais para ele. Chegou no final, pode custar 151, 149, vai ter uma variação porque o câmbio não vai ser precisamente aquele, né? E aí a gente faz uma prestação de contas ou um fechamento de processo, é a mesma coisa, né? A gente faz um balanço dizendo, olha cliente, aquela importação que eu pensei que você ia gastar isso, foi aqui um pouquinho mais, aqui um pouquinho menos. Eu diria para vocês que uma variação aí de 1 a 3%. Tá? É então, normal. é uma variação pequena, eu não vou dizer que vai custar 150 e vai custar 200, né? Não. Sim. Né? Mas pode custar 152, 153 ou 147, e aí a gente faz o acerto de contas no final. Então, é dessa forma, já falando, Andrei, de como que é o passo a passo, né? Como que é o passo a passo financeiro, principalmente, é dessa forma que acontece. Bem prático, né, Jair? Então, tem todas as etapas aí que é mais simples do que a gente imagina, desde que esteja bem assessorado. Exato. E uma pergunta já complementar a essa. Aí, ok, fiz os pagamentos, a mercadoria chegou no Brasil, chegou no porto. O porto, qual que é o porto mais comum que hoje tu traz importação aqui no Brasil? A gente traz mais para Santa Catarina e também trabalhamos bastante com Rio e Santos. Tá, chegou em Santa Catarina. Aí a mercadoria está lá, o frete do porto até a minha empresa, isso a minha empresa tem que contratar ou você já fica responsável por entregar a mercadoria na empresa do cliente? Como que funciona isso? A gente cuida de toda a operação, Andrei. A gente chama de door to door, né? Que é da porta do fornecedor até a porta do meu cliente, ok? Então, sim, respondendo a tua pergunta, eu contrato um caminhão que vai pegar o container, ou eu contrato um carro que vai buscar no aeroporto a caixa que o cliente importou e levo até o endereço. Mas, muitas vezes, dependendo do cliente, alguns falam pra gente, não, eu quero buscar a mercadoria lá no aeroporto. Sem problema nenhum. Né? A gente vai cadastrar. Não é comum, mas... Olha, depende. Os caras têm um caminhão, dependendo do volume. Tem um caminhão, vai buscar também. Não, deixa que o meu caminhão vá lá e busca lá o container. Fechou, sem problema nenhum. Assim, depende muito, né? Tem cliente que gosta de ir lá no aeroporto e ele ir lá retirar. Né? É comum, tá? Então, não é a maioria, talvez não, mas é comum. É possível o próprio cliente levar o seu veículo e buscar ou no porto ou no aeroporto. Mas é nosso papel fazer essa contratação, com certeza. Ótimo. Ô Jair, e um caso prático, já que a gente gosta aqui de falar de prática, né? Claro. Tu tem algum relato, algum case lá do empresário que chegou contigo, começando a importar pequenos volumes e que hoje ele é um grande consumidor do mercado de importação e que vende a nível nacional e no Brasil, que se tornou uma referência dentro da tua empresa? Tem alguns, né? né? E normalmente o caminho é esse, né? O caminho é o empresário começar a fazer, porque... Né? Que começou lá trazendo pouquinha quantidade e hoje... Assim, né, Andrei? A não ser que aconteça uma grande crise no mercado, né? Mas via de regra, a empresa que trabalha direitinho, faz o seu papel, faz o bom comercial, atende o seu cliente, ela vai crescer, ela sabe vai precificar bem o seu produto, sabe, né? Precificar bem, ela está bem assessorada, né? Ela vai se desenvolver, ela vai crescer. Né? Então a importação ela vem para ser um ingrediente a mais nesse processo de desenvolvimento de empresa. Então a gente tem sim alguns casos, né? Eu dei exemplo daquela empresa de engenharia que depois ela importou outras máquinas. Eu tenho exemplo de empresa que já trabalhou com máquina pesada, né? Então comprava retroescavadeira, pá carregadeira, empilhadeira, moto niveladora. Olha só. Então começou comprando, vendeu para um, vendeu para outro, fez uma compra maior e hoje tem um volume bem interessante de distribuição desses equipamentos, dessas máquinas. Tem o exemplo da engenharia, que eu já falei. Tem o meu primo, que eu falei, né? Que é família, mas a gente fica muito feliz de ver o sucesso, ver o crescimento dele. Né? Então começou fazendo uma importação, hoje importa um volume bem grande e é bem representativa a presença dele no mercado. Né? Então hoje ele fornece aí para uma boa fatia do mercado dele. Então tem alguns casos que, bem assessorado, fazendo as coisas da maneira correta, a gente consegue fazer o desenvolvimento prosperar, desse negócio, exatamente. Tá, eu tenho uma dúvida.
vocês comentaram sobre a questão de abrir um distribuidor e tal. Uhum. Quais são os benefícios de fazer isso? Por exemplo, eu tenho a rede de mercados, vale a pena eu abrir um distribuidor e vender para minha empresa? Eu acho que do ponto de vista tributário, né? Isso, do ponto de vista tributário. São algumas análises a serem feitas, né? Veja, a gente quando a gente faz uma importação, como eu falei, existem 4 tributos federais. Ponto. Os tributos federais, como o nome sugere, é da federação. Então, eu aqui, ou uma pessoa na Bahia, ou em qualquer lugar, é o mesmo tributo. Mas a gente tem um ingrediente bem importante na importação, que é o ICMS, Sim. que é o imposto estadual. E aí, cada estado tem a sua regra. E aí, o produto nacional tem uma regra e o produto importado tem outra regra, né? Então, estão aí os nossos amigos contadores que sabem melhor do que eu isso, né? Então, respondendo à tua pergunta, quando a gente pensa em fazer uma importação, o ideal é a gente analisar, inclusive, aonde a gente vai vender o nosso produto. Né? Porque a depender de onde você vai vender o teu produto, você vai ter uma carga tributária ou outra. Eu vou te dar um exemplo. Produto nacional, venda nacional, interestadual. Sul, Sudeste, com exceção do Espírito Santo, se eu não me engano, 12% a alíquota interestadual. Espírito Santo, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, 7%. Confere? Confere. Isso. Produto importado, 4% a alíquota interestadual. Se não tiver um processo de industrialização nele, 4%. Aí tem uma questão substituição tributária. Alguns estados cobram substituição tributária, ou seja, a pessoa que recebe aquele produto, ela tem que já pagar todo o imposto de saída dela quando ela for comercializar, antecipadamente. Então, a depender do estado aonde você vai vender, pode ser que valha a pena vender produto nacional, porque aí a substituição tributária do produto importado é maior. Então, tem várias análises a serem feitas. Eu não consigo te dar uma resposta se sempre vale a pena ter um distribuidor ou não. Sim. Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser Talvez que não. eu possa complementar um pouco melhor a resposta dele, porque no escritório, quando em alguns momentos se faz esse tipo de análise, leva em consideração vários fatores. Um dos fatores é desenvolvimento de produto, porque vamos supor, tu tem um mercado, mas às vezes tu quer vender para pessoas revenderem e quer vender também no teu mercado. Então tu cria uma distribuidora, importa essa mercadoria e parte do produto, até para viabilizar aquele processo de importação, tu acaba vendendo para você, revender esse produto ao consumidor final, e outra parte da tua importação tu revende para outras pessoas, aí pode ser fora do estado, enfim, em outros locais, para ele também fazer o processo de revenda. Então, em alguns momentos, as distribuidoras são feitas nesse sentido. E também outra questão é o tributário, que em algumas situações a questão dos créditos é o que mais impacta, porque às vezes tu tens uma distribuidora que é mais interessante estar no lucro real para fazer o processo de importação, fazer os créditos de tributo. E às vezes tu tem empresas parceiras, tem empresa do lucro presumido, empresa do Simples Nacional, que essas empresas fica mais vantajoso vender a consumidor final. E daí tu acaba importando para uma distribuidora do lucro real, revende para essas outras empresas que têm uma carga tributária menor quando vende a consumidor final. Tudo depende do escopo e da estratégia, né? Às vezes tu tens um grupo econômico, às vezes tu tem parceiros em que tu acaba revendendo para ele, mas o fato de ter uma distribuidora ligada geralmente está vinculado a esse tipo de situação. É porque eu percebo que às vezes o pessoal lá do compras lá do mercado, o Ranieri, o Matheus, eles comentam que quando eles vão comprar de alguém que está importando, uma distribuidora que está importando, dá um crédito de em torno de 4% de ICMS. Falando de ICMS. De ICMS. E às vezes a saída daquele produto é 17%. Se for então, uma venda dentro do estado, sim. Isso, e às vezes inviabiliza. Mas aí tem a questão do TTD também, que é um outro tópico que a gente vai comentar, né? Tem o quê? É um benefício fiscal que tem em Santa Catarina. Que daí a gente ainda vai comentar um pouco melhor sobre isso, tá em uma das pautas aqui pra gente trabalhar. Novamente, né? O importante é a gente, é o cliente, né? O micro e pequeno empresário ser bem assessorado. Porque assim, né? Aqui na nossa conversa a gente está levantando várias situações. Então o mercado ele é complexo. Como o mercado é complexo, tem empresas que se especializam nisso. Sim. Então elas conseguem facilmente resolver a complexidade, mas é para quem é especializado nisso. Isso. Né? Então eu sempre falo para o meu cliente, né? O importante, meu cliente, é que você cuide de vender o teu produto. Foca no teu produto, foca na tua marca, foca em
expandir mercado, deixa que uma empresa especializada, nós, por exemplo, que a gente cuida de todo o teu fornecimento com parceria com a tua contabilidade para levar para ti o melhor número possível para que você tenha condições. Imagina, se eu consigo reduzir o teu custo, você tem mais dinheiro para fazer investimento em desenvolver o teu mercado. E, novamente, todo mundo ganha, né? Então, eu acho que o mercado é complexo, sim, mas é importante que existem empresas que resolvem essa complexidade, né? E aí cada caso vai ser um caso. E um ponto adicional aqui para comentar que existe uma questão aí de melhoria que é prevista em lei e tem o que não é previsto em lei, né? Então aí a evasão e a elisão, né? Então assim, é muito importante tomar cuidado para fazer as coisas da maneira correta, né? A gente não está falando em simular, em fazer uma distribuidora só para produto Eu ia entrar, comentar isso. né? Então assim, né? Existe uma questão muito importante que o negócio ele tem que fazer sentido. Sim. Então não dá para abrir uma distribuidora só para botar um CNPJ num galpão que não tem ninguém, alguma coisa estamos falando de um propósito negocial, né? Exatamente, né? Mas é porque essa pergunta muitas vezes surge, né? Sim. Jair, se eu pegar e contratar uma outra empresa abrir uma outra empresa para poder fazer... Não, assim, essa outra empresa faz sentido? Ela para de pé? Ela é um negócio viável? Se sim, pode fazer sentido, vamos conversar com a contabilidade, ok. Mas tem que tomar um cuidado para ser um negócio verdadeiro. Um negócio tá falando lícito, aqui, né? Um negócio correto que faça sentido. Por isso que o planejamento tributário é essencial. Porque ele envolve todas as cadeias da operação, desde a importação, créditos, de onde tu vai vender, se vale a pena abrir... Folha de pagamento, né, André? Se vale a pena, às vezes, ter uma transportadora... para te remeter àquela mercadoria. Tudo isso é planejamento que envolve esse contexto, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar dentro das 4 linhas e fazendo com base na elisão fiscal, né? E não tendo nenhum risco, né? Com evasão. Exato. Ô, Jair, eu tenho mais uma pergunta. Não sei se tu quer continuar. Não, mais um tópico aqui essa aí era isso. Era essa pergunta. Tá. Que eu sempre ouvi falar da questão do canal. Canal vermelho, canal amarelo, canal verde... Dá uma explicada pra gente o que é isso, porque me parece que dependendo, eu não sei do produto ou do fato da importação, ele tem um acesso pro Brasil de uma maneira mais fácil, ou seja, ele acaba entrando no território de uma maneira mais tranquila, e tem outros que são vistoriados, fiscalizados, enfim, eu queria entender um pouco melhor quais são os critérios e como é que funciona essa questão dos canais de importação. Bacana, importante pergunta e muito, é um passo muito importante na importação, é essa questão dos canais, tá? E é legal que a gente está fazendo aqui um passo a passo, né? Um cronológico, né? Porque a gente fez o pagamento lá para o fornecedor, a mercadoria veio, chegou no Brasil, a gente entra para o processo de despacho aduaneiro, ok? Perfeito. O despacho aduaneiro é um processo de nacionalização do produto ou internacionalização, porque para fazer uma exportação também tem que fazer um despacho, tá? Na região alfandegada. Então, mas vamos pensar na importação. Navio chegou. Quando o navio chega, o terminal portuário tira o container, estou dando exemplo de container, mas no aéreo e no rodoviário é a mesma coisa, tá? Só muda o local. Então, tira o container do navio, bota o container no terminal e aí fala, SB Trade, Jair, teu container está pronto para ser nacionalizado. Bacana. A gente chama de presença de carga. Deu a presença de carga. Ou seja, o container está no pátio pronto para ser nacionalizado. A gente vai entrar no sistema Siscomex, que é aquele que a gente fez o nosso registro para ser importador. Nós temos um despachante e seja qualquer importador, tem que ter um despachante vinculado para ser feita a importação. O despachante é o profissional regulamentado que cuida desse processo de nacionalização. Então, claro, nós temos o nosso despachante interno e temos parceiros que são despachante aduaneiro também. Então, o despachante entra no Siscomex e faz o registro daquela importação. O que é o registro? É detalhadamente informar tudo para o governo. Então, informa quem é o exportador, quanto de mercadoria, qual que é o volume, de onde está vindo, para onde está chegando, o tipo de ANCM, o tipo de produto, a descrição completa, quando informa a ANCM, puxa a carga tributária. Então é um relatório completo da importação. É a DI É a DI, a declaração de importação. Então o despachante faz a DI dentro do Siscomex. Ok. Essa DI ela vai passar por um processo de parametrização, que a gente chama. O que é a parametrização? É a análise se essa importação ela vai ser liberada automaticamente ou vai passar por algum tipo de vistoria.
Então, falando dos canais, é exatamente o resultado da parametrização. Canal verde, importação liberada. A Receita não vai mexer no teu container, não vai pedir documento nenhum, não vai acontecer nada. Eu registrei a importação, existem os horários de parametrização em cada porto, em cada região alfandegada é diferente, mas vou pensar um porto de Itajaí, por exemplo. Né? Então, meu cliente importou, a gente fez a declaração de importação, por exemplo, fizemos às 2 horas da tarde e vamos dizer que o horário de parametrização é às 18 horas. 18 horas vai dizer, canal verde. Canal verde eu já sei. Mercadoria liberada, eu vou ver um horário, uma grade de horário no porto, vou levar meu caminhão e vou tirar. Não passa por nada. Canal amarelo, vistoria documental. Então o porto vai pedir os documentos, o porto não, a Receita Federal vai pedir os documentos para analisar. Deixa eu ver esse documento. Esse documento, ok, acho que as informações estão corretas, passa por uma análise documental. E depois da análise documental, se está tudo certo, libera. Se ele vê que tem algum erro, ele pode pedir para fazer algum tipo de correção. Canal vermelho, vistoria física, documental e física. Então aí demora um pouco mais, e cada um vai demorando um pouco mais. Então, canal vermelho, o que acontece? O porto vai pedir para posicionar aquele container no pátio, vai abrir o container, vai tirar tudo do container, vai fazer uma análise física de tudo que está no container. Então, é um processo mais complexo, sim, demora mais. Se demora mais, custa mais, né? E esse custo, infelizmente, é do importador, porque não tem como fugir, né? Então, o container vai ficar mais tempo no pátio, vai ser mexido o container. Então, tudo isso, o terminal alfandegado, que é onde está o container, vai cobrar por cada um desses serviços. E quem paga não é a Receita, é o contribuinte. É o custo de armazenagem. Custo de armazenagem, levante, posicionamento, movimentação. Tem vários custos que podem ocorrer numa vistoria física que é decorrente de um canal vermelho. E é comum, Jair, esse canal vermelho? Vou explicar isso, exato. Então, canal verde, amarelo e vermelho, ok. Existe ainda o canal cinza. Né? Isso não conhecia. Não conhecia também. Existe o canal cinza. Né? O canal fria. Exatamente. Né? O canal cinza é um pouco mais complicado ainda. Porque o canal cinza, eu vou tentar resumir como suspeita de fraude. Que não necessariamente é, né? E muitas vezes não é. Tem talvez alguns indícios, Exatamente. Tem alguma coisa, às vezes é uma mercadoria que está sendo importada de uma maneira errada, e por mais que tu importe sempre da maneira correta, se tu importou aquela mercadoria, vai para o canal cinza porque a Receita quer ver mais. Ela quer ver qual foi a origem, quem que mandou, ela vai pedir uma tabela de preço do exportador para ver se aquele preço está correto. Entendi. Então, assim, o canal cinza é um processo ainda mais demorado, ainda mais custoso, e assim, nenhum deles é punição. Tá? O importador, ele não tem que ver como uma punição. Ele tem que ver que, assim, o certo e o ideal eram todas as importações serem vistoriadas pelo órgão que cuida disso. A exceção, na Esse verdade. é o certo, né? Só que é óbvio que qualquer porto não tem contingente para olhar todo o container que chega. Então, por isso que é feita a parametrização. Poxa, o importador importa tudo direitinho, dentro de uma margem de preço razoável, porque a Receita Federal tem noção do preço que uma mercadoria é importada. Né? Se eu registro lá que importei celular e botei $10... Opa, celular não vem a 10 Imagina o banco de dados dele, eles conseguem enxergar o processo de importação do Brasil inteiro. Com nota fiscal eletrônica, né, Alguino? Com tudo, Cruzamento de dados. Cruzamento de dados. Só não conseguem na hora de fazer uma licitação. Daí eles pagam caro pra caramba. E assim, né, diga-se de passagem, uma questão importante, a Receita Federal do Brasil é uma das aduanas mais eficientes do mundo, né? E não apenas em aduana, em nível de fiscalização de imposto de renda, de movimentação bancária. Então, a gente tem um órgão fiscalizador muito forte no Brasil e muito competente, né? Então, voltando para os canais, o certo seriam todos serem vistoriados. Não há contingente para isso, então cria-se as parametrizações. Poxa, uma empresa que paga o imposto direitinho, tá tudo ok, importa um produto com regularidade, o fornecedor é um fornecedor que já mandou para outras empresas no Brasil, é verde. Vai dar um canal verde, via de regra. Claro que isso é importante dizer também, a gente está falando aqui para micro e pequenos empreendedores, né? Então, nas primeiras importações, é um pouco mais comum ter um canal amarelo ou vermelho.
Poxa, a Receita não te conhece ainda. A Receita quer ver quem O que primeiro processo de importação. Primeiro processo de então importação. é natural. Então o pessoal não precisa ficar espantado, Não, deu canal não, vermelho não. no primeiro, fim do mundo. Entretanto, quando o importador, né, o adquirente da mercadoria importa via trading, a parametrização é da trading, não é dele. Então aí já tem uma boa solução para evitar. Porque o evitar não é que está fazendo alguma coisa errada, muito pelo contrário. É porque tu está fazendo uma coisa certa e tu quer colocar o teu produto para girar logo. Né? Usa a credibilidade da trade, Exato. né? Perfeito. Muito bom. Gostei, inclusive vou Comercialmente vou usar isso nas minhas negociações comerciais. Então, usa a credibilidade da trading, exato. Tá? Então, deu verde, liberou, amarelo e vermelho, vai ter uma vistoria. Deu vermelho, a Receita abriu, olhou tudo, viu que não tem nada, tá tudo 100%, a probabilidade de dar verde é maior, né? Então, vai dar verde, 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 opa, deu um vermelho, vamos olhar. Agora, deu vermelho, tinha coisa errada. Sim. Né? Poxa, esse aqui não é copo de vidro, é copo de plástico. Ou o contrário, tu registrou copo de plástico e é copo de vidro. Copo de vidro tem uma alíquota maior. Por que tu registrou em copo de plástico? Para fugir de imposto. Sim. Ou seja, não é o certo, não é o correto. Aí reclassifica, paga um imposto correto, multa, mais tempo e mais chance de ter mais canais vermelhos. Entendi. Tá? Então, assim, é randômico aleatório? É. Às vezes. Mas tem regras, né? Mas tem regras a serem cumpridas, né? Então, e tem não só um quê de aleatório, mas um quê de estatística, né? Então, poxa, vamos pensar. Tu comprou de um fornecedor que já vendeu para outros importadores e normalmente tem problema nesse fornecedor. Talvez tu vai... Então, a gente analisa isso também. Quem é o fornecedor? A gente consegue ver se o fornecedor tem um bom nível de entrada e tudo mais. Então, é bem importante fazer a coisa da maneira correta, porque o importador, por mais que seja uma questão acessível para muitos, ainda assim é uma questão que tem que ser bem cuidada, tá? Então, falando dos canais, é um pouco sobre isso, tá, pessoal? É um pouco sobre tu fazer a coisa da maneira correta e ter a liberação rápida ou passar por um processo de fiscalização mais crítico, mais refinado. E aí o custo vai ser um pouco maior e tal, mas não é punição, é necessidade de vistoria. Porque daqui a pouco, não vistoria nada, vai estar entrando um monte de produto irregular, vai estar entrando produtos que não são produzidos em conformidade, vai estar entrando produtos que vão prejudicar a indústria nacional, produtos com preço muito mais baixo, que quem produz nacionalmente não vai conseguir colocar o seu produto. Então tem que ser realmente tem que regulado. né? E até o teu próprio concorrente, né? Ele pode, se ele estiver importando copo de vidro, mas declarando de plástico, ele está pagando muito menos imposto, o produto chega muito mais barato para ele vende mais barato que tu. Exato. O teu encalha, ele vende. Eu estou certo, estou fora do mercado, exato. Porque estou fazendo a coisa da maneira certa. Tem que ver por essa ótica, né? Sim. Perfeito. Então, desenrolou a mercadoria, canal verde, ou que seja alguma outra espécie de canal, chegou a mercadoria, é só vender. Exatamente. Né? Existe um termo, inclusive, né, para o desenrolou a mercadoria, desembaraçou a mercadoria, que a mercadoria está livre, aí sai um documento chamado CI, que é o comprovante de importação. Então, tem a DI e depois a CI. Saiu a CI, é só ver agendamento no porto, e aí, claro, vai depender da disponibilidade, né? Porque tem todo dia centenas de caminhões entrando no porto, então é só conseguir uma grade, um agendamento no porto, tira e começa a vender e vamos pensar na próxima importação. Perfeito. Rogério, antes da gente seguir aqui, que eu acho que tem a parte do benefício fiscal que é muito importante a gente tratar, eu tenho uma curiosidade minha, assim, que eu sempre me deparei. Porque a gente sempre ouve falar da China, né? Como um dos principais fornecedores de produto para o Brasil, principalmente produtos industrializados, eu acho que vem da China, né? Sim. Conta aí pra gente da tua prática do dia a dia, se tem algum outro país ou algum outro padrão de compra de produto internacional. Sim. Tipo, sei lá, a Espanha costuma vender, você falou azeite. Isso. Conta aí pra gente um pouquinho de como Vinho, que é isso na prática. Vinho vem mais do Chile, enfim. Vários. A gente tem bastante. Deve ter algum padrão assim, não deve ter? Claro, uma tendência. Tem uma tendência, né? Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de commodity.
Não por isso, não por é um grande exportador de commodity, não exporta outros vários produtos, sim. Mas o forte do Brasil é commodity. A China, o forte é produto industrializado, por quê? Eles começaram lá em década de 90, 2000, se especializando, num começo até copiando muita tecnologia de outros países, mas eles têm mão de obra muito forte, têm uma economia interna muito forte, um consumo, muito investimento foi para lá, então eles acabaram sendo uma potência industrial. Ok. Sim. Vários outros países têm as suas especialidades. Então, por exemplo, a gente já importou Espanha, que você comentou. Já importamos azeite, já importamos vinhos, já importamos pedras de mármore. Então já veio o mármore espanhol que a gente já trouxe. Já importamos raquetes de beach tênis e de pádel. Então a Espanha é um estado forte com esse tipo, um país, perdão, forte com esse tipo de produto. Já importamos de Portugal também alguns tipos de alimentos, importamos vinho. Eu acho que azeite já veio de Portugal também, eu teria que me recordar. Ou Itália é um produto, um país muito forte com lâminas, né? Itália é um país muito forte com lâminas, então açougues e tudo mais. A Itália é muito forte com isso. Colômbia já importava, trazendo agora para a América. Alemanha, produtos de alta tecnologia, industrializados de alta tecnologia, ferramentas de precisão, a Alemanha é muito forte também. Tá? Pegando aqui África, cacau muito forte, então a África exporta muito cacau e outros tipos de alimentos também. O cacau foi a experiência que eu tive com a África. América, Estados Unidos, máquinas de precisão, ferramentais também, já importamos bastante. Colômbia, México, alimentos industrializados, já trouxemos temperos, massas, que são macarrão, né? Massas, salgadinho, snack, bolachas, exatamente. Argentina, vinho, Chile, vinho, Argentina e vinho muito forte, tequila, México. Então, assim, tem cada país, claro, tem as suas capacidades maiores de produção e até a marca ligada ao seu país, mas tem bastante oportunidade no mundo todo, tá? Claro que a Ásia é o grande fornecedor do mundo quando se fala de produto industrializado, mas tem muita oportunidade em vários outros países. Legal. Tá? E já que a gente está falando de China, é uma curiosidade minha, eu tenho muita vontade de ir para a feira da China, né? Até a gente comentou Canton aqui Fair, um pouquinho antes. É Canton Fair. Canton Fair, isso. Tem alguma agência de viagem que tu indica, alguma coisa para ir lá? E como é que é a experiência de alguns clientes teus que já foram para lá? Né? Então eles voltam querendo importar tudo? É por aí, né? Tem clientes meus e nós já fomos para lá, né? A gente inclusive está pensando em outubro agora, né? A Canton Fair é uma feira multissetorial que ocorre em abril e em outubro, normalmente. E aí são períodos, né? São 5 dias, a feira está voltada mais para aparelhos de iluminação, elétrico e tal. Daí mais 3 dias voltado para móveis, ferramentas, mais tantos dias voltado para produtos de beleza e tal. Então é uma feira que ocorre, eu não tenho certeza de qual que é o tempo de duração, mas eu acho que é quase um mês, aí, 20 dias, 25 dias, e cada período eles vão trocando. É uma feira sensacional, assim, gigantesco, né? Padrão China, né? Tudo que é China é gigantesco. Então é uma feira muito boa. Sim, tem muitas oportunidades. Quando a gente volta para o Brasil, a gente valida todas as oportunidades, a gente vê se aqueles fornecedores que a gente conversou realmente têm a exportação habitual para o Brasil, a gente faz toda a verificação. Então não basta ir na China se encantar e trazer tudo que pensa, não é assim. Sim, muitos contratos são fechados na feira, tá? Então, mas aí, novamente, quando chega no Brasil, a gente verifica, né? Então, assina, eu quero esse pedido e tal, mas eu não faço pagamento lá na hora no cartão, nada disso. Eu volto para o Brasil, analiso e aí dou sequência na operação, ok? É mais com o intuito, então, do empresário do Brasil que for lá identificar quais produtos fazem sentido para ele. Acho que abrir os olhos, assim, ter insights, ideias. Enxergar oportunidades, né? Enxergar oportunidades. Para isso é muito válido, tá? Enxergar tendências, novidades. E nós já levamos clientes nossos para a Canton Fair, e sim, existem agências de viagem, existem empresas que formam grupos de empresários. Eu até acho que existem órgãos de suporte governamental, não tenho certeza se Fiesc, Sebrae, falando aqui dos órgãos de Santa Catarina, né? E aí cada estado tem o seu órgão, né? Mas eu acho que até esses órgãos de apoio, de fomento, Apex,
enfim, até acho que eles mesmos fazem essas feiras internacionais aí de apoio a quem quer comprar produto lá fora. E o que é o custo, mais ou menos, para uma pessoa ir para lá? Olha, eu te diria aí que talvez em torno de uns 30 mil reais, contando tudo, né? Contando aí 10 dias, passagem, hospedagem, 30, 40 mil reais, talvez um pouco menos, 25, assim, não é 5 e não é 50. Sim. Né? Eu teria que atualizar, eu não estou por dentro disso exatamente, dessa informação. Não, mas é só algo mais curiosidade mesmo. Né? Até porque não vai conseguir comer muito, né? Alimentação. É complicado. Esse é um desafio, né? Não só comer, mas assim, os costumes são muito diferentes, sim, a negociação é diferente, né? Então o chinês pega o cartão e entrega aqui assim para você pega da mesma forma. Não é correto, não é etiqueta tu pegar e dar o cartão assim, né? Tu vai com as duas mãos, entrega, abaixa a cabeça. Então, assim, né? Tem ritual, assim, tem todo um ritual. O chinês gosta muito de bebida, né? Então as noites, os jantares são regados à festa, então é uma experiência muito bacana. Mas tem gente que volta com uns quilinhos a menos, tá? Porque não é realmente Pode por favor. Mas o indicado ali, tu comentou de ficar uns 10 dias lá. Né? A feira tem uns 30, então tem que olhar lá a grade, ver o que interessa. Claro, exatamente. Ficar o tempo todo lá, daí ficar vindo desnutrido, daí não aguenta. Exato. Porque assim, né? Eu penso que pelo menos aí uns 5 a 7, 8 dias no mínimo tem que ficar lá. Porque, poxa, já é um dia de viagem, um dia para ir, um dia para voltar, às vezes até um pouco mais. Né? Tu faz uma escala na Europa, tu faz uma escala ali em Dubai, ali no Catar, né? Então, poxa, é 14 horas de viagem até a Europa ou ali nos Emirados, mais quase 10, 12 horas, dependendo da conexão que vai e tudo mais. Então, poxa, é quase um dia de viagem. Aí tu ir para ficar 3 dias não vale a pena, né? Ir para ficar 30 dias, na minha opinião, é muito, né? A gente já foi, mas por quê? Porque daí tu vai visitar outras fábricas. Então, ir só para a feira, para esse período todo, não faz sentido. Para pegar a feira toda. Porque vai ter um período ali que é um produto que não faz sentido nenhum com o teu negócio, né? Uhum. Agora, uma coisa que é bacana também é tu aproveitar para fazer outras. Então, você já se programar com antecipação, né? Se programa, marca outras reuniões na China, né? Lá tem os trens-balas, a conexão aérea lá é maravilhosa, tudo funciona muito bem, né? Então, marca outras idas além da feira. Aí é legal. Entendi. Vai ficar mais tempo, tá? A gente já ficou 30 dias lá, né? Mas aí, novamente, não só para feira, né? Aí tu faz outras viagens, assume outros compromissos para poder fazer valer a pena os dias. Tá. E antes de entrar nessa parte, eu tenho uma dúvida também, Jair. Vamos lá. Que eu acredito que seja a dúvida de muitos empresários que assistiram esse episódio até aqui e tiveram um insight. Por exemplo, Jair, a partir de amanhã eu estou pensando... Você aí que tem material de construção, por exemplo. Legal. Eu estou pensando em importar ferro, porque na pandemia foi muito comum empresas começarem a importar ferro pela falta do mercado interno. Faltou tudo na pandemia, né? Foi uma época... Então, eu sou material de construção, quero começar a importar ferro. Ferro de barra de 8, 10, 12, 16, enfim. Uhum. Eu chego para SB Trade, dou uma relação, eu quero ferro tal, ferro tal, ferro tal. Vocês vão buscar o fornecedor, porque aí deve ter vários fornecedores de ferro. Claro. Vocês vão procurar qualidade, custo, como que é isso na prática? Eu chego amanhã com uma relação para ti, qual que vai ser o próximo passo? Então, beleza. Resumindo, né? Não, bem legal, tá, a pergunta, e eu vou até trazer um caso prático, tá? Eu estou negociando hoje, por exemplo, esquadria de alumínio para fazer palcos, tá? Tem um possível cliente que trabalha com eventos e tal, e eventos grandes, né? E ele compra hoje alumínio, compra isso pronto já, e a gente sabe que a China fornece isso, né? Então, qual que é o próximo passo, Andrei? Ele me passou a especificação que ele quer, ele me passou a quantidade que ele quer, a gente vai para o mercado, então a gente já fez uma lista de possíveis fornecedores que a gente sabe que fornecem para outras empresas aqui no Brasil e a gente tem que negociar com cada um. Então a gente faz contato com 10 fornecedores diferentes, se apresenta, nos apresentamos como trading, apresentamos o nosso cliente como um cliente potencial que tem interesse em comprar o produto desses 10 fornecedores. Até porque alguns você já deve ter que conhecer de outros contatos. Também. Mais uma vez, usa a credibilidade da trading. A credibilidade e a experiência, né? Então,
Eu estou dando aqui um exemplo de um produto que talvez eu nunca tenha comercializado. Mas muitas vezes eu já tenho fornecedor para isso. Muitas vezes eu tenho trades lá que eu sei que são especialistas em material de construção, em alimentos, em iluminação, em pneu. Exemplo, pneu. Legal. Tá? Então a gente tem parceiros lá na China que já estão acostumados a trabalhar com um ou outro segmento. Então a gente já sabe disso. Mas estou pensando que é um segmento novo para mim. Então eu vou buscar 10 fornecedores, estou dando um número, pode ser 5, pode ser 15, né? Vai depender do nível de retorno que eu tenho. E vou fazer uma reunião contigo dizendo, olha Andrei, eu tenho esse fornecedor aqui, olha o catálogo dele, eu tenho esse e esse. E aí, algum faz sentido para ti? Tu gostou mais de um ou de outro? Algum tem vários produtos extra que tu pode comprar? Tu vai me dizer, poxa Jair, eu gostei desses 2 aqui ou desses 3. Ok, então eu vou avançar na negociação com eles. Aí eu vou dizer, olha meu cliente, eu preciso comprar tantas toneladas por mês, tu me passou o teu catálogo, ok, mas são esses e esses e esses produtos que eu quero comprar, barra de 6, de 8, de 10, e aí eu vou pedir uma cotação para ele, ele vai me passar uma cotação e eu vou apresentar para ti, dizer, olha Andrei, esse fornecedor vende, por exemplo, um container a $20.000, esse container a $20.000 vai chegar a tanto o valor total e a tanto a unidade para ti na tua empresa, e aí, esse fornecedor é validado, eu posso pedir para ele fazer um vídeo da fábrica, eu posso pedir para a minha trade, que é minha parceira lá na China, fazer uma visita à fábrica dele, para não ter apenas a visão dele, mas eu ter a visão de alguém que é de minha confiança lá fora. Posso fazer isso. Eu posso pedir para ele mandar a amostra. Isso é uma questão, é uma situação Acontece bem também. comum, comum, tá bem comum. Legal. A gente está agora, pessoal, trabalhando com revestimento, né? E hoje tem muito esses vinílico que imitam mármore, né? Imitam madeira, né? A gente pediu algumas amostras. Então a gente pediu folhetinhos de amostra para ver a qualidade e tudo mais. Então isso é bem comum e bem viável, tá? Um outro exemplo, a gente está negociando também portas de segurança, porta contra incêndio e tudo mais, né? Então, a gente não vai trazer uma porta, né? Não tem, aí é demais. Mas o fornecedor, ele recorta um pedaço para a gente ver como é que é a composição dela. A espessura, né? a qualidade. A espessura, a qualidade, o material. O meu cliente tem condição de fazer o teste, vai botar fogo ali para ver se não passa mesmo. Então, é legal a tua pergunta, porque a gente tem algumas formas de verificar se aquele fornecedor, aquele produto tem a qualidade que a gente quer. Legal, ótimo. Então, eu aqui já tive vários insights aí de produtos que podem ser importados. Acredito que você que está assistindo aí possa ter no seu negócio também para abrir oportunidades e horizontes, né? Sim. Então, acho que... Agora eu vou para a pergunta que... Pergunta do milhão. Não, porque assim, Santa Catarina é vista, de maneira geral, como um polo de importação. Perfeito. Né? E talvez isso muito se dê em razão dos benefícios fiscais existentes aqui em Santa Catarina no que diz respeito à importação. A maioria das pessoas que atuam nesse ramo já sabem disso, e talvez por isso se desenvolveu tanto o mercado interno de importação e talvez também, com certeza, em razão dos portos, que existem uma estrutura, a parte também de estradas, rodoviária, que acaba auxiliando isso. Mas explica para a gente o porquê, na tua opinião, Santa Catarina ela se destaca nesse sentido em termos de benefício fiscal. Explica um pouco do benefício existente em Santa Catarina, até que ponto, talvez alguns requisitos para que essa empresa possa se beneficiar dos benefícios fiscais, utilizando o trade, não utilizando, enfim. Explica para a gente um pouco melhor assim como é que funciona essa parte de benefício. Bacana. Eu te digo o seguinte, é muito sobre política governamental, né? Tudo começa com o governo decidindo. Olha, vamos pegar lá em JK, Juscelino Kubitschek, né? O governo do Juscelino Kubitschek, o governo federal, decidiu avançar na industrialização do país. Então investiu pesadamente na industrialização do país, muitas ferrovias, muitos aeroportos, muita rodovia, melhor dizendo. Ferrovia a gente não evoluiu tanto quanto deveria, né? Mas enfim, então Santa Catarina começou a se destacar por uma questão de política governamental. A gente está aqui no meio de Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo mais para cima, então são estados que são fortes industrialmente, né? Santa Catarina tem vários polos muito importantes na indústria, mas viu na importação uma forma de se desenvolver. E aí começou a investir, a direcionar, né, o crescimento econômico para a importação. Então tudo começou aí.
Quando Santa Catarina começou a conceder incentivos fiscais, e esses incentivos fiscais são relativos a um imposto que é um dos principais que geram carga tributária, que é o ICMS, né, ele falou o seguinte, olha, eu vou começar a dar incentivos fiscais para importadores que tragam suas importações pelos portos catarinenses, porque Santa Catarina entendeu que quando o importador traz a importação pelo porto catarinense, um importador que, por exemplo, estivesse em algum outro estado do Brasil, ele não traz apenas a sua empresa. Quando ele vem para cá e utiliza um porto, vai ter mais posto de gasolina sendo abastecendo os caminhões que vão vir para cá, porque vai aumentar o volume de caminhão, vai ter mais comércio, vai ter mais restaurante. Trabalho nos portos. Os portos vão se desenvolver, novas famílias virão para cá, isso vai fazer com que toda a economia local se movimente. Então, por exemplo, a gente tem hoje em Santa Catarina 5 portos, né? Em Imbituba, Itajaí, Navegantes, Itapoá e São Francisco do Sul. Imbituba e Itapoá, salvo engano, eles são portos feitos, eles são mais recentes e, se eu não me engano, eles são portos que foram feitos inclusive depois de Santa Catarina começar a conceder incentivo fiscal. Então houve uma necessidade, vejam, de ter mais portos no estado para poder atender um volume que foi trazido para cá. Tá? Então tudo começa com uma política governamental. A política deu certo, muitas empresas que estavam em outros estados decidiam vir para cá para utilizar o incentivo fiscal, melhorar sua competitividade e ter o seu desenvolvimento. E qual é o benefício fiscal? Né? Como eu falei relativo a ICMS, que funciona da seguinte forma. Primeiro, esse incentivo já mudou com o passar do tempo. Né? Então, lá, se eu não me engano, ele data de começo dos anos 2000 ou final dos anos 90, começo dos anos 2000. Começou de uma forma, a coisa foi mudando. Em 2012, a gente teve a resolução 13, número 13 do Senado Federal, que mudou a questão... Foi um marco em relação ao ICMS interestadual, né? Foi um marco, né? Porque aí... Como Santa Catarina e outros estados como Espírito Santo, Pernambuco, que tem outro porto importante, Espírito Santo também, Alagoas tem outro porto importante também, começaram também a conceder incentivos fiscais, então naturalmente houve o que a gente chama de guerra fiscal entre os estados, né? Então, novamente, em 2012 houve a resolução número 13 do Senado que mudou a alíquota interestadual de produtos importados. Então, hoje, o benefício fiscal que a gente tem no modelo que a gente tem, ele dá a nós, importadores, a condição de importar um produto não pagando nada de ICMS quando a gente compra, quando a gente faz a importação, porque no ato da importação existe ali a necessidade de pagamento de ICMS. Então, hoje a SB Trade não paga nada. E quando eu for fazer a venda do produto para o meu cliente ou a remessa do produto ao meu cliente, a alíquota que eu destaco, eu tenho uma redução no pagamento efetivo que eu faço. E eu consigo passar para o meu cliente boa parte dessa redução. Então, o Estado ganha porque a gente está trazendo mais volume para cá, porque para usar o benefício, diga-se de passagem, tem que trazer a importação para o Porto de Santa Catarina. Eu não posso levar a importação para Santos e usar. Tem que trazer para cá. O objetivo, exclusiva do nosso estado, o objetivo é movimentação econômica, né? Então tem que trazer para cá. Então o Estado ganha porque há mais movimentação econômica, a trade se desenvolve, contrata mais pessoas, cresce, e o meu cliente também se desenvolve, consegue um preço mais competitivo e cresce também. E aí, ou seja, é uma roda onde todo mundo ganha. Tá? Então o incentivo fiscal funciona dessa forma. Ponto de atenção, a gente tem uma reforma tributária em curso. Né? Então isso vai mudar, a regra vai mudar. Né? Essa é uma grande dificuldade do Brasil, de maneira geral, né? Porque as regras, né? Hoje tem aí questões jurídicas em nível de STF que eles estão mudando a regra do passado, inclusive. Né? Então, mais uma vez, ressalta a importância de contratar alguém que é especializado e que está olhando para isso. Então, a regra vai mudar. Né? Não sabemos ainda, tem já um pouco de como vai ser definido, vai reduzir um pouco a alíquota dos produtos importados, se eu não me engano, em 2027, depois 28, deve terminar em 30 ou 30 e poucos. Então vai mudar um pouco, e aí, só que não necessariamente tudo que está previsto vai acontecer 100%. Às vezes atrasa um pouco para a implantação. Então, a regra hoje, né, respondendo a tua pergunta, é
existe uma possibilidade da gente importar não pagando nada na entrada e destacando um valor e pagando um pouco menos na saída. Então a gente divide com o nosso cliente esse ganho, né, porque é um ganho financeiro. Eu teria que pagar tanto, mas pago menos. Então eu divido com o meu cliente, aí ele tem uma importação que é mais barato fazer com uma trading, que tem esse TTD, do que importar por conta própria. Sim. Porque se ele for importar por conta própria, ele não vai ter os incentivos que a gente tem. Ele até pode pedir, mas vai demorar 3 anos para ele ter o mesmo tipo de incentivo que nós que já temos. Claro, nós e outros importadores, outras tantas tradings, vai demorar 3 anos para ele ter o mesmo volume de benefício que a gente tem. Então, tem 3 anos para a gente trabalhar junto. A tendência é que durante esse período seja muito mais vantajoso, além de toda a questão de assessoria, enfim, claro, tu comentou até então, né? Claro. E isso fez com que muitas empresas viessem para Santa Catarina, né? Sim. Nos últimos anos, porque, como você muito bem colocou, a empresa precisa estar situada aqui, precisa fazer o desembaraço por esse porto, né? Isso. Desculpa, pelos portos, aeroportos, enfim, pelos canais modais, mas por Santa Catarina. Por Santa Catarina, exato. Isso, então isso foi uma tendência. Então aquele espectador que está em outro estado, né, talvez possa fazer importação pelo estado dele, né, como muitas vezes talvez seja interessante, mas talvez analisar uma importação por Santa Catarina em razão dos tributos seja mais interessante ainda, né, buscando uma parceria com uma trade daqui para que viabilize esses benefícios do estado de Santa Catarina, né? Tem 2 situações, né? Vejam, o importador ele pode importar por qual estado ele quiser. Sim. Então, até porque a gente tem estados que não tem mar, então não tem porto. Né? Então pega um estado do Centro-Oeste, não tem porto lá. Então qualquer empresa de qualquer estado pode importar por qualquer porto. Então vamos pegar uma empresa do Mato Grosso, por exemplo. Ela pode importar por Santos, pode importar pelo Porto do Rio, por Paranaguá, que fica no Paraná, ou por Santa Catarina. Ela tem essa opção. Uma empresa que está em São Paulo, ela pode querer importar por outro porto diferente do dela. Também é possível. Nós que estamos em Santa Catarina, eu falei para você no começo, eu importo por Santa Catarina sim, mas eu também levo importações para Santos e para o Rio, principalmente para o Porto do Rio. Então a gente tem negócios que vão depender, porque nem sempre o incentivo fiscal somente é o grande ponto da questão. Né? Pensa, eu vou trazer uma importação para cá e vou levar para a Bahia. Pô, só de frete rodoviário, eu vou pagar muito mais caro para levar uma importação para lá. Então, às vezes, o incentivo fiscal somente não é o que é válido. E a gente não quer se limitar a vender benefício fiscal. Esse é um ponto, é uma vantagem. Né? O grande ponto é, novamente, ter uma empresa especializada que vai ajudar, que vai pegar na mão e vai conseguir fazer com que essa importação seja executada com êxito, tá? Fazer uma análise macro, né? Exato. Né? O benefício fiscal é um plus importante, mas não é somente o que tem que ser analisado. Tá? Algumas empresas, né, Aurino, vieram lá para o escritório nos últimos anos aí de outros estados, se instalaram em Santa Catarina, seja com uma distribuição, com algum galpão, enfim, para poder importar para Santa Catarina e usufruir dos benefícios fiscais que a gente tem. Sim. E que fizeram sentido para elas e viabilizaram o negócio delas. Então, cabe uma análise macro nesse sentido. Todo estado ele vai conceder incentivos de acordo, claro, com o seu interesse. Com a política, como você comentou? Exato, né? Mas o Aurino estava até comentando antes, né? A gente chama aqui os incentivos fiscais, né? Os benefícios fiscais de TTD, né? Que é Tratamento Tributário Diferenciado. Ok. Não existe TTD só para importação, existem outros TTDs. Né? Existe o TTD para industrialização, TTD para distribuição, existe aqui em Santa Catarina também. Comércio eletrônico. Comércio eletrônico, para venda porta a porta, existe também. Então, né, aquele vendedor da Natura, da Avon, não estou fazendo propaganda para ninguém, tá? Mas, enfim. Então, tem alguns benefícios, né? Alguns TTDs. Então, o importante é quem trabalha com importação saber que existem importantes incentivos aqui que viabilizam muitas vezes o negócio, colocam no final do dia mais dinheiro no bolso do importador e a gente está aqui para poder ajudar a fazer isso. Ótimo. Jair, a gente tinha papo, conversa para ficar aqui o dia todo, rapaz. Legal. Como o assunto ele é interessante e além de ser amplo, ele é muito proveitoso porque várias dessas questões que tu comentou aqui, da prática que a gente citou no decorrer da conversa,
até mesmo a gente que acaba trabalhando indiretamente com isso, acabava não percebendo, não tendo alguns insights, atenções, enfim. Então, você que está nos assistindo aí no YouTube, no Spotify, em qualquer meio de comunicação, eu tenho certeza que foi um conteúdo muito, muito, muito valioso. Foi uma troca muito grandiosa para que todos os empresários possam abrir um pouco a sua mente, o seu cenário de atuação e possam pensar um pouco fora da caixa. Eu gostei bastante. Eu vou ser cliente do Jair, da SB Trade, com certeza. Para mim ficou uma forma muito simples de importar. Didática, assim, de eu achava que era complexo e realmente é complexo, mas dá para facilitar bastante contratando uma empresa, uma trade para fazer esse serviço. Vocês ofereceram bastante azeite de oliva, mas eu não tô com essa visão, não. Quero mais besteirinha, chocolate, Milka, Nutella, bebida quente. Bolacha, eu vejo. Tem muita coisa nesse sentido para explorar e com certeza vou virar cliente. Legal. Mas, Jair, eu consigo ter o contato, consigo te achar aqui com o WhatsApp, o André depois me passa. Mas passa pro pessoal como que eles conseguem te achar, como é que eles conseguem achar a SB Trade e é isso aí. Não, bacana. Pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer. Como o Andrei falou, a gente poderia ficar o dia todo conversando. Para mim, eu sou suspeito, né? Eu sou entusiasta em falar, porque é um mercado que a gente já está há bastante tempo. A gente está desde 2010 no mercado, então já são 15 anos. Já são, para mais de 7 mil importações já feitas, tá? Então a gente, assim, já teve tudo quanto é tipo de produto que pode pensar, né? Desde agulha até coisas grandes, máquinas pesadas, tá? Então o mercado é amplo, é muito interessante. Novamente, né, eu foco bastante em contrate um especialista, contrate alguém de sua confiança, conversa com o contador. Muitas vezes o contador, a gente tem aqui parceria, né, conhece uma trading que vai poder dar o suporte. Esse trabalho pode ser feito a 4 mãos, a 6 mãos, com muitas pessoas, mas, claro, a gente está aqui para poder ajudar. Tá? Então, o SB Trade, a gente está aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, mais precisamente, aqui no centro de Floripa. Tá? As nossas redes sociais é @SBTradeComex, SB Trade, TRADE, Comex, de comércio exterior. A gente está no LinkedIn, está no Facebook, está no Instagram, está no TikTok também. A gente está em todas as... Tem que conectar com os nossos amigos lá da China, né? A gente está em todas as principais aí, né? Nosso site sbtrade.com.br, www.sbtrade.com.br. Meu LinkedIn, Jair Souza SB. @Jair Souza SB. E a gente vai estar sempre disponível, né? Acreditamos muito na força do micro e pequeno empresário. Sim. Né? É onde muito das empresas estão, né? Um grande volume das empresas um grande volume das empresas do Brasil são micro e pequenas, e a gente acredita muito no apoio que, se bem dado, essas empresas têm potencial. Né? O brasileiro é empreendedor nato, né? Muitos ainda na informalidade, né? E fazendo ali, tendo a sua luta diária, muitos entrando para a formalidade, se desenvolvendo, crescendo. Existem sim burocracias a serem cumpridas, mas, como eu já falei algumas vezes, contrate alguém que sabe fazer, porque daí, como eu estava explicando para o nosso amigo, fica tudo muito mais fácil. Fica tudo mais fácil. Fica tudo muito mais fácil, então não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que todo mundo pode ter oportunidade, sim. É ampliar mercado, é ampliar negócio, e com isso a nação e as empresas se desenvolvem, né? Jair, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo papo, acho que foi bem enriquecedor realmente, como o Andrei trouxe. E, Andrei, passa o teu Instagram pessoal pra gente finalizar. Então tá, pessoal, como vocês já me conhecem aí, o Instagram é Andrei com Y, P Santos, Aurino. @aurino.martins, procura lá no Instagram. É isso aí, o meu é Ramon Junks. Pessoal, esse foi o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio.